Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando o texto de Filipenses, capítulo 1. Vamos analisar nesse vídeo o versículo 12, 13 e finalizarmos com o 14. Quando a gente vai para alguns manuscritos, existe uma palavra chamada telo, que é justamente a que foi utilizada para esta versão, cuja tradução ficou e quero. Telo, quando mencionado nos manuscritos, está no verbo do presente indicativo ativo, que mostra um desejo contínuo da parte do apóstolo Paulo. Não é simplesmente uma mera informação, mas uma preocupação pastoral. De modo que, quando esta versão diz, e quero, irmãos, que saibais, há uma preocupação realmente da parte do apóstolo Paulo. Feito esta colocação, nós temos uma palavrinha que chama nossa atenção, que é esta aqui, ó. Gnosken. Gnosken vem de conhecer, mas é fazer conhecer, é informar, é tornar algo conhecido. Seria como cientificar-vos, ou seja, colocar a pessoa ciente e estar na forma infinitiva presente. Ou seja, Paulo está desejando corrigir a interpretação equivocada dos filipenses sobre a sua prisão. Ele está preso, de fato, ele vai agora corrigir, porque ele vai mencionar na sequência. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos destacar aqui, no português, as coisas que me aconteceram. Tais coisas estão relacionadas à prisão. Refere-se às prisões, às acusações, aos sofrimentos, aos julgamentos e às limitações ministeriais. Isto que o apóstolo Paulo está informando. A gente não tem o direito de começar a imaginar coisas a respeito do apóstolo Paulo, dizendo: eu acho que entre as coisas que aconteceram foram isso, 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 quando foge de todo o texto e contexto, e, sobretudo, em relação ao que nós sabemos do apóstolo Paulo pelas suas 13 epístolas. De modo que a gente tem que prosseguir, porque há uma expressão no grego que a gente vai analisar, que é esta aqui, está na parte final do versículo. Vamos fazer a leitura de uma forma pausada. Eleliten. Eleliten. Destaco para que você possa acompanhar. Eleliten, que é relacionado à ideia de resultar, ou seja, resultar em. Neste caso aqui, a expressão indica que os acontecimentos produziram um resultado positivo. É isto que o texto está dizendo. Tanto é que esta palavra aqui, que foi traduzida como progresso, ó, cro, procoten. Procoten. Procoten significa uma palavra que é usada para o progresso, mas que sugere um avanço apesar das dificuldades. Era usada esta palavra para os soldados abrindo caminho numa floresta, os pioneiros que estavam removendo os obstáculos de uma estrada, então vai progredindo, avançando cada vez mais e mais. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, quando você vai para o elemento gramatical, não significa que está apenas crescendo, significa avançar, rompendo barreiras. Esta é a ideia. E as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo contribuíram de modo que avançou, vencendo as barreiras. É isto que a gente aprende a partir do grego koiné. Porque, meus irmãos, muitas vezes imaginamos que o sucesso da obra vai depender da liberdade, vai depender de recursos, vai depender de conforto, mas Paulo mostra exatamente o contrário.
A prisão não interrompeu o plano de Deus. O que parecia derrota tornou-se serviço. De modo que nós aprendemos, numa análise bem simples, porém sem ser simplória, de que Deus continua trabalhando quando não entendemos as circunstâncias. E nem toda a dificuldade é um impedimento. Às vezes a pessoa encara como se fosse um impedimento. Está difícil, a porta se fechou, logo tem um impedimento. Pelo contrário, algumas dificuldades são plataformas para o evangelho avançar. Não é simplesmente crescer, mas avançar, derrubando as barreiras. E quando a gente vai agora para o versículo 13, permita-me antes fazer a leitura do texto de uma forma pausada para você começar a se familiarizar com o grego koiné. Gnosken, dirrimais, bulomai, adelphoi, hoti, ta, kat, em. Quando você lê tacat, em, você pode fazer aquela junção, que nem na palavra em português, por isso. Comumente a gente fala por isso, a gente junta desta forma. Eu vou sugerir aqui a leitura para ficar fluente depois, quando você estiver bastante adiantado, você fazer a seguinte forma: cateme, cat, m, cateme, tá bom? Gnusken, pirrimais, bulomai, adelphoi, hote, tacatem, malon, eis, procoten, tu, euangelio, elel, litem. Vamos então agora para o versículo de número 13. De modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que eu estou em prisões. Vamos para uma palavra que significa literalmente cadeias. É esta aqui, ó. Prisões ou cadeias, desmos. Desmos, literalmente significa correntes. Se uma pessoa está com correntes, ela está, digamos, algemada, ela está presa e vai representar aqui a condição de encarceramento. Uma outra palavra que nós podemos destacar, kaitois, deixa eu ver, Cristo, em Cristo, que é uma expressão muito importante. Não foi aleatoriamente que eu separei, mas propositalmente, porque Paulo não está preso por um crime. Paulo está preso por causa de Cristo. É isto que o texto está dizendo. Ou seja, as suas correntes possuem um significado missionário. É o que o texto está dizendo. Menciona ainda, se tornaram conhecidas, de modo que se tornaram manifesto. Aqui vem de fanerus, manifestos, ou conhecidos, fanerus. Quando fala aqui fanerus, vem de faneróis, que significa tornar visível, tornar evidente, tornar manifesto ou conhecido, conforme nós podemos também traduzir. Por quê? Todos sabiam o motivo da prisão de Paulo. Ele não cometeu nenhum crime. Mas quando se fala sobre a guarda pretoriana, está se referindo aqui a esse termo, que era uma guarda de elite do Império Romano. Praetorio, praetorio, ou seja, os soldados responsáveis pela proteção do imperador. Era guarda de elite. E muitos estudiosos, inclusive, acreditam que Paulo ficava acorrentado e os soldados se revezavam constantemente. Agora, tem uma consequência. Qual é? Paulo evangelizava sucessivamente os soldados, talvez dezenas de soldados, porque tudo fazia com que o evangelho avançasse, mesmo em meio ali à escolta, digamos assim, da guarda pretoriana, que era um grupo de elite
que estava ali para a proteção do imperador. Quando a gente avança um pouco, analisando o versículo 13 como um todo, nós observamos que o império estava imaginando que estava vigiando Paulo, colocando lá soldados romanos da guarda pretoriana e vão ficar vigiando ele, vão ficar de olho nele. Ele está encarcerado. Mas, na realidade, era Paulo que estava evangelizando o império através dos soldados, daquele grupo de elite. Porque as correntes transformavam-se em púlpito. O cárcere do apóstolo Paulo tornou-se num púlpito. E a prisão tornou-se no campo missionário. Quando se aproximava pessoas sem Cristo, portanto sem salvação, eis aí uma pessoa que era levada ao evangelho através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Aí a gente aprende, por exemplo, que onde estamos pode não ser o lugar que escolhemos, mas pode ser o lugar que Deus escolheu para nos usar. A proposta é irmos até o 14. Vamos cumprir. Porque diz aqui, também a maior parte dos irmãos no Senhor, animado pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Quando fala que a maioria dos irmãos, vai se referir aos cristãos da região de Roma, não necessariamente da igreja, uma referência aos filipenses. É bom que a gente se situe contextualmente, tá bom? Porque esses irmãos, a maioria dos irmãos, e temos aqui Caitus, Leonaston, Adelphon e Quírio, ou seja, vai mostrar que a maioria eles eram estimulados, isso mesmo, porque nós temos a palavra aqui, totas, totas, que significa justamente essa ideia de incentivo, ou seja, consta aqui dentro da questão gramatical da análise, particípio perfeito, que pode indicar a ideia de persuasão, de confiança fortalecida. Eles eram persuadidos, eles eram animados, conforme foi traduzido, eles ficavam confiantes, eles eram fortalecidos. A maioria desses irmãos ficaram realmente empolgados, porque a coragem que Paulo produziu confiança nas demais pessoas. Se Paulo ficasse amedrontado, lamentando, etc e tal, ia gerar um temor tremendo no meio dos irmãos. Mas a postura de Paulo foi diferente, afinal de contas, ele não conheceu, ele não cometeu crime algum, mas estava lá por causa de Cristo Jesus. E no Senhor, porque ele vai mencionar, deixa eu ver aqui, no Senhor, en Querio, ou seja, no Senhor. A fonte da coragem não era Paulo. Ele não era corajoso por si só, pelo contrário, era no Senhor, uma referência à pessoa bendita de Jesus. E quando a gente observa que era em Cristo, nós notamos que Cristo, de fato, faz toda a diferença. Mas tem um verbo que nós não podemos deixar passar, que é este aqui, Touman. Touman significa literalmente atrever-se, agir com coragem, é enfrentar riscos. Touman, ou seja, é um verbo, digamos, forte que o apóstolo Paulo utiliza. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, numa referência aos crentes em Roma, animado pelas minhas prisões, são muito mais corajosos, são muito mais atrevidos, enfrentam o risco porque eles sabiam perfeitamente que Paulo estava preso por causa de Cristo, não porque tinha cometido crime algum, e vai mostrar um termo que mostra uma certa forma que eu poderia chamar de desassombro. Isso, desassombro, isso mesmo. Porque nós temos a palavra aqui, afobos, afobos no grego
literalmente é sem medo. Foi traduzido como sem temor. A, phobos. A é sem, é uma negação. Phobos, que vem de fobia. Mas não é apenas sem temor, é sem medo. Medo mesmo. Não tinha medo algum. Uma outra expressão que nós temos, que tom logon, ou seja, se refere à palavra. Logon, la leim, ou seja, falar a palavra, numa referência à palavra de quem? A palavra de Paulo? Absolutamente. A palavra de Deus. Observe que a palavra logon foi traduzida justamente como uma referência à palavra de Deus. De modo que a gente entende que o conteúdo da proclamação vai permanecer central. A coragem não era para opiniões pessoais, era para anunciar o evangelho. Tem gente que é muito corajoso hoje em dia para começar a lidar com os debates intermináveis teológicos, digamos assim. Tem gente que é corajoso demais para entrar em qualquer briga, em qualquer discussão, mas não é corajoso para anunciar o evangelho. É um leão na hora de debater os assuntos bíblicos teológicos, mas se comporta como um gatinho por conta do testemunho tão tímido no tocante à anunciação do evangelho. Aí nós temos uma exposição do versículo 14, que quando nós analisamos, vai mostrar que a prisão de Paulo produziu dois resultados: a evangelização dos soldados e o encorajamento da igreja. O testemunho de um cristão fiel fortalece os outros cristãos, porque a coragem, meus irmãos, é contagiosa. E assim como o medo pode se espalhar, a fé também pode. E a nossa esperança nas lutas pode inspirar outros a permanecerem firmes. Eis aqui uma análise sucinta, exegética, mesclando um pouco de exposição da palavra de Deus, considerando o texto, contexto e, sobretudo, tentando ao máximo permanecer atrelado à palavra de Deus. Porque a gente tem que falar pautado nela e não nas nossas opiniões, por mais mirabolantes e inteligentes que pareçam ser, porque sem dúvida alguma a gente sempre tem que estar preso à palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, e no tocante ao vídeo sobre Filipenses, nós vamos continuar nesse sentido até o nosso próximo vídeo, ciente de que nós temos muitos outros nesta plataforma do YouTube chamado Cantinho Teológico.